Queridos, na mensagem passada que nós pregamos no nosso canal Apóstolo Helder Mendes, nós falamos que nós somos o Monte de Sião. Que pelo menos é isso que Deus espera de nós, que sejamos como os montes de Sião, pessoas inabaláveis, pessoas que não se abalam, pessoas que vão até o fim, que não desistem, né? Está firme para sempre. Deus não se agrada de pessoa ânimo dobre, que uma semana eu vou desistir, vou me afastar, é outra semana, e pensa que Deus, olha, coitadinho desse meu filho, eu vou ajudar, porque está pensando em desistir. Isso não existe, querido. Deus não se agrada disso. Hoje eu quero mostrar para você algo maior ainda, que nós somos o Monte de Sião, e nós somos também os filhos do leão da tribo de Judá. Filhos do leão, né? Por quê? Em que sentido nós vamos entender? Quando a palavra de Deus fala sobre sermos os montes de Sião, Monte de Sião, está falando de alguém firme, alguém que não retrocede, alguém que não olha para trás, alguém que mantém os seus objetivos. Veja, aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. A palavra de Deus diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Queridos, o que é que a Bíblia diz? Nós quem? Nós que somos filhos do leão, filhos de Deus, filhos de Jesus. A palavra de Deus diz que uma das nossas características é a perseverança. E aqui diz, se aquele que retrocede, primeiro diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que vamos dar para trás, que abandonamos o barco, que desistimos. Né? Nós não somos esse tipo de pessoa. Mas a Bíblia diz, mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não se agrada de quem retrocede. Deus não se agrada de quem dá para trás. Estamos num tempo em que muitos, queridos, estão retrocedendo na santidade. A igreja está infestada de namorico. A igreja está infestada de questionamento. A igreja está infestada de dúvida das coisas de Deus. Dúvidas das coisas de Deus. De pessoas que estão dizendo num momento desse, Deus nos abandonou. Ninguém pregue mais para mim porque eu não quero mais saber de Deus. Eu vou seguir meu rumo. E a palavra de Deus diz, no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição.
os que voltam de novo às práticas erradas, dos que retrocedem dos sonhos de Deus na nossa vida. Nós não somos esse tipo de pessoa. Nós quem? Nós que somos realmente filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Nós não somos. Mas, o que diz aqui, entretanto, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É aquele que persevera na doutrina que aprendeu. É aquele que persevera nas coisas de Deus, que aprendeu. Né? Nós não somos daqueles que retrocedem. Queridos, eu fiz um estudo, né? Por que leão? A maioria pensa assim, bom, Jesus é o leão da tribo de Judá, porque o leão é o rei da selva. O leão também é o rei do deserto, dos animais, das savanas, do deserto. Com certeza, ele é o animal mais poderoso. Ele consegue derrubar um elefante, um búfalo. Né? Mas, não é, eu estudando, eu entendi que não é, essa é uma das características, mas não é a principal característica que fez Jesus ser chamado leão da tribo de Judá. Havia uma tribo em Israel, que era a tribo de Gade, que a Bíblia diz que esses guerreiros eram tão bons que um adolescente, um gadita adolescente, valia por 100 e um adulto por 1000. E a Bíblia diz que quando eles lutavam, esses guerreiros, quem olhava para eles, eles tinham face de leão, eles eram matadores de leão. Mas não é a tribo de Gade que leva o leão como símbolo, é a tribo de Judá. E a tribo de Judá teve o leão, que foi Jesus. E eu me perguntava o porquê. E fiz um estudo, em primeiro lugar, do leão. E eu anotei um texto aqui, que fala uma coisa que eu não sabia. Você sabia que o leão, ao sair para caçar, falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar uma presa? Ele falha de 7 a 10 vezes. Então, o leão fracassa 85% na sua vida. 85% das tentativas que ele faz em caçar é fracassada. É um fracasso. E aqui tem uma pergunta. Então, o que faz dele o rei? E aqui diz a sua perseverança. A sua perseverança. Eu vendo na National Geográfico, né? Vendo os leões da savana. Então, o búfalo é um animal muito forte e o alimento que mais o leão deseja é um búfalo. Porque um búfalo, ele consegue alimentar toda uma alcateia de leão. Todos os leões que aqueles leões têm em seu domínio. Só que o búfalo, quando ele está em rebanho, é praticamente impossível um leão atacar um búfalo, porque os outros vêm e revidam, rasgam o leão com seu chifre. O couro do búfalo é tão espesso que a leoa, ela não consegue,
com a seu dente, com a sua mordida, rasgar o couro do búfalo, só o leão, só o macho. Por isso que uma leoa, quando ela está sozinha, que as leoas que são mais caçadoras, os leões são mais preguiçosos, eles protegem a alcateia, mas é a leoa que fica. Quando há o búfalo, elas só metem a cara para caçar um búfalo quando tem pelo menos um macho com elas. Porque é aquele macho que vai pular no pescoço, na jugular do búfalo e fazer ele tombar. Você pergunta, pastor, mas a gente veio aqui para o culto ou para uma aula de animal, geografia animal, botânica. Não é nada disso, gente. Eu quero que você entenda algo. O que faz alguém que tem tudo para fracassar? O leão é um animal que 85% da sua vida ele passa fracassando. E às vezes ele acompanha uma manada de búfalo há dias. Eles ficam famintos acompanhando. E de repente, um búfalo sai do meio do rebanho. Um rebelde, né? Sai do meio do rebanho e se afasta. Naquele mesmo momento, aquele búfalo vai levar o farelo. Às vezes eles ficam dias acompanhando aquele rebanho, esperando uma oportunidade. E quando ela aparece, eles vão lá e definem, matam um animal que vai matar a fome de toda a sua alcateia. Eu estava vendo aqui, né, o que significa a palavra perseverança. O que faz o leão, o rei da selva, é a sua perseverança. Ele nunca desiste. Ele nunca recua, porque ele é perseverante. E eu vou mostrar isso, que a própria Bíblia fala sobre isso. Olha aqui, o significado de perseverança. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações. Um dia não está dizendo que vai ser isso, do outro dia aquilo. Ele vai ser aquilo até o final. Enquanto ele não conseguir o objetivo que ele sente de Deus, que Deus chamou, ele é tudo ou nada. Ele não diz um dia, eu vou ser pastor, outro dia eu vou ser médico, outro dia eu vou ser não. Ele vai persistir naquilo até o final da sua vida. Esse é o perseverante. Ele não fica mudando, não é ânimo dobre. Ele persiste. Ele tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Não desiste. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 125:1, que estão firmes para sempre. Ele tem, não importa as dificuldades, ele continua firme e fiel às suas ideias e propósitos. Ele não retrocede. Ele não desiste dos seus sonhos como muitos estão fazendo hoje. Né? Você já viu criança? A criança não entende as coisas, aí ela vê um carro do lixo, aqueles homens correndo, levando aquele saco, jogando naquilo, engolindo. Quantas vezes eu já vi isso, uma criança virando para o seu pai dizendo, papai, quando eu crescer eu vou ser um lixeiro. Aí no outro dia, ela vê um pedreiro levantando um muro, ela acha aquilo legal, pegar aquela massa, sentar o tijolo, ela vira para o pai dela e diz assim, papai, não quero mais ser lixeiro, eu vou ser pedreiro. Aí no outro dia ela vai no escritório da mãe dele ou do pai,
quer um contador, mexe com o papel, vê a mãe se comunicando e fazendo aqueles números. Não, papai, eu já decidi, quando eu crescer, eu vou ser contador, como o senhor. Aí ele vê o bombeiro passando, aqueles homens, toda aquela mangueira, os caras, todo mundo admira o bombeiro, luta contra o incêndio, ele vira para a mãe e diz assim para o pai, não, já sei o que eu quero ser, um bombeiro. Nunca ele se decide. Pois, irmãos, tem pessoas que nascem, crescem e morrem no deserto, porque nunca mantêm os sonhos de Deus na sua vida. Vivem variando, vivem mudando, não tem persistência. A minha mãe conta uma história, ela não era crente, ela tinha 16 anos, quando ela conheceu meu pai. E a primeira coisa, quando ele chegou, ela não conhecia o Jesus, nem ela, nem ele. Ele disse assim para ela, Margarete, bora primeiro namorar escondido, que todo mundo tinha medo do vovô, o vovô era imenso. E olhou o vovô, aquele armário. Era taifeiro da aeronáutica, o vovô. Boco forte. Ele disse assim, Margarete, faz uma coisa, a gente ainda não sabe se vai dar certo, vamos namorar escondido. Mamãe não era crente, mas ela disse, eu jamais vou fazer isso. Meu pai me disse que eu só preciso me meter com uma pessoa que tenha coragem de chegar com ele e pedir permissão. E a minha mãe, apesar de não ser evangélica, ela casou virgem. Isso é uma coisa rara até dentro da igreja hoje. Por quê? Ela cumpriu o que ela aprendeu, as tradições familiares. Ela não fugiu do objetivo dela, que era casar virgem. Ela não fugiu. Hoje, irmãos, pessoas de ânimo dobre nunca serão montes de Sião, nunca serão filhos do leão. Porque aquela pessoa, um dia ela sobe no púlpito e diz, irmãos, eu vou ganhar cabanagem para Jesus. No outro dia acontece alguma coisa lá, briga com algum irmão. Irmãos, eu pensava que era cabanagem, não é mais a cabanagem, é o Icuí. Aí briga, não é mais o Icuí, é Icoraci. Aí o tempo vai passando, vai passando. Quando vê, ela já até se afastou da casa de Deus. É alguém que tem que ir ganhar ela para Jesus de novo. Que ela está desviada. Por quê? Não manteve o objetivo. Geralmente as pessoas que já fizeram encontro com Deus sabem disso. Você faz o encontro, Deus te fala algo. Eu quero isso de você. Talvez você já tenha esquecido. E a maioria fica igual aquela criança que cada semana que passa, aí vê um pastor achar bonita, já se veste como pastor, já pega o plano do pastor, aí vai ver um culto de outra igreja na internet, aí já quer aquilo, já traz aquilo. Né? Como a gente vê. Você vê aquele pessoal da Jovem Guarda, tudo imitando o Roberto Carlos, né? Bota o microfone num pedestal e segura. Então, a pessoa que é ânimo dobre, a pessoa que não se mantém firme, a pessoa que não se mantém dentro de um objetivo de Deus para a sua vida, ela não tem identidade. Ela vai querer ficar imitando outras pessoas. Ela vai querer viver a vida. Falei para uma pessoa que eu amo muito essa semana, que está num lugar, ele sabe quem é. Né? Falei para ele, meu filho, sai daí, para de estar construindo coisas para os outros. Estuda. Constrói o que é teu. Constrói o que é teu. Vai estudar, trabalha.
e constrói o que é teu. Isso aí não é teu. Isso aí é dos outros. Tu sempre vai ser assalariado, salário mínimo. Porque isso aí não é teu. Constrói o que é teu. Você tem que entender o objetivo de Deus para a sua vida. Você tem que entender o que Deus tem para você. Se você não faz isso, você nunca vai sair de onde você está. A mamãe viu o vídeo do nosso canal Pescaria da Paz, que eu já estou criando pintinho de novo. Ela disse assim, esse Helder é louco mesmo. Disse, mãe, faltar comida aqui não vai faltar. Tem peixe, tem frango. Quer dizer, a pessoa que é firme é aquela que não está preocupada com o problema. Ela está correndo atrás da solução. O foco de alguém que é ânimo dobre está no problema. O foco de alguém que é fraco está no problema. Oh, esse negócio é grande, o coronavírus que é grande, o desemprego é grande. Eu nunca vou conseguir trabalhar porque não tem mais trabalho. Eu não vou nem ali naquele concurso que eu sei que tem alguém melhor que eu. Ah, fulano não me ama. Eu não sou capaz de ser feliz num casamento. A pessoa que é ânimo dobre, ela é fraca. Ela nunca se vê. Ah, se eu não ceder, se eu não me deitar com fulano antes do casamento, ele não vai me querer. Então ele não é digno de você. Não é. Porque quem ama, respeita. Quem ama, espera. Quem ama não vai tirar uma pessoa de uma situação para dar uma vida pior para aquela pessoa. Isso não é ambição. Como eu vejo muita gente na igreja falando. Ah, só tem interesse, tem que ter. Você, que é uma pessoa de Deus, você tem que ter o mínimo de exigência na sua vida. Eu não vou sair de casa, Senhor, se a pessoa que quer casar comigo não tiver isso, isso e isso para me dar. É isso. Hoje, por que muita gente está insatisfeita? Porque se casou sem preparo, sem condições. E agora acha que é o marido que tem que dar isso, que é a mulher que tem que dar isso, que é o pai, que é a mãe. Não, você procurou. Você tem que entender o projeto de Deus na sua vida. Você tem que pegar, reestruturar a sua vida, buscar a Deus qual é o objetivo da minha vida. E perseverar naquilo. Queridos, entre o começo de uma jornada e o fim, há uma caminhada. É o que aqui diz, né? Perseverança é você manter firme os objetivos, independente dos problemas. O que o leão faz? Não dá para me atacar esse búfalo agora, que eu vou levar o farelo aqui. Ele fica acompanhando. Ele está com fome? Tá. Ele queria comer aquela hora? Queria. Mas ele sabe, agora não dá. Querido, talvez você, será que você não sente sentimento? Você não gostaria de casar com alguém, você que já está preparado? Mas você tem condições? Não. Então espere o momento certo. Espere o búfalo sair do meio da matilha. Espere o búfalo chegar e dizer assim, agora eu estou preparado. Eu estou preparado. O leão fica ali na espreita, andando de sombra em sombra, passando fome. Mas de repente, um erro, um búfalo,
sai da manada. A manada vai por um lado do rio, o búfalo vai para o outro. Ele sai disparado. Enquanto as leoas distraem o búfalo, subindo na costa dele, o leão vai lá e pega a jugular dele. Querido, se você só vê o momento presente e tem se precipitado, você já se esqueceu dos seus objetivos. Quem vai conquistar o que Deus tem para si é aquela pessoa que mantém o foco. É perseverante. Não importa quantas vezes você já tentou e está caindo. O exemplo maior, o rei da selva, ele é rei porque ele tem 85% de fracasso, mas isso nunca faz ele desistir. E ele é falado na Bíblia, Provérbios 30, 30. E é aqui que eu estudei que realmente o principal motivo de Jesus ser o leão da tribo de Judá é a perseverança e a persistência. Olha aqui o que diz aqui, Provérbios 30, 30. O leão é mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, porque ele é mais forte do que os outros animais, porque nada faz ele voltar atrás. Nada faz ele voltar atrás. Ele é o mais forte de todos os animais, porque nada faz ele desistir. Ele foca em algo. Ele diz, eu vou morrer aqui de fome, mas enquanto eu não tiver um búfalo desse para me comer, eu não vou me saciar. Nesse inteirinho, às vezes, uma leoa caça uma gazela, um veado, uma zebra. São animais que elas caçam. Ele vai lá, pega a parte dele, mas o foco dele está no búfalo. Ele não perde o seu foco. Muitas vezes, antes de você chegar onde você quer, você vai ser testado. Tem gente que já quer começar com um supermercado. Começa com uma vendinha em casa. Uma taberninha. Não tenha medo dos pequenos começos. Eu fiquei tão feliz essa semana, né? Eu vi o Anthony com a Carla começar, o missionário lá da igreja, começar com apenas uma estantezinha, com um pouquinho de ovo, umas coisinhas. Essa semana eu já vi um freezer, eu já vi abarrotado lá de coisa, um monte de estante. E eles são pessoas fiéis, dizimistas e ofertantes até das pequeninas coisas. O pessoal deles são todos fiéis. E a gente fica feliz. Porque quem rejeita os pequenos começos não vai ter nada. Nada. Nunca vai ter nada. Então você tem que ser como o leão. Quem é você hoje? Você é o Monte de Sião? Realmente? Ou você tem sido uma pessoa que constantemente, você, por causa das dificuldades, dos problemas, você tem desistido dos seus sonhos? Você vive desistindo dos seus sonhos. Você vive mudando os teus sonhos, porque na verdade não é sonho nenhum. Você está igual aquela criancinha. Cada semana você quer uma coisa, porque você não tem objetivo nenhum. Porque quando você descobre um objetivo verdadeiro, o que Deus tem para você, você está disposto a dar a vida por algo. Então você vai conquistar. Preste atenção. O apóstolo Paulo
fala bem o que é ser um filho do leão. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo mostra para nós o que é ser filho do leão. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? O que é que está te separando? É uma briga familiar? É uma mulher rebelde? Um marido que está te traindo? É um problema financeiro? É um problema de saúde? É uma dificuldade? O que é que está te separando do amor de Cristo? O que é que fez você parar de dançar na igreja? O que é que fez você ficar lá no fundo, no banco, com a tua cabeça encostada na travessão do banco? Que você não consegue mais nem ficar de pé e bater palma, se alegrar em Deus. O que é que tem feito isso? Você está retrocedendo. Ah, eu estou assim porque Deus não me deu o emprego que eu queria, ou eu perdi. Queridos, você não vai nunca conquistar nada desse jeito. Você que está desistindo. Você vai passar a vida vendo pessoas atropelar você. Conquistar coisas que eram para você ter conquistado. Mas simplesmente você teve medo. Você se acovardou. Ou você desistiu. E Paulo diz aqui, na prática, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Tem gente dizendo por aí, venha para cá e pare de sofrer. A minha Bíblia fala diferente. A minha Bíblia diz assim, olha, o meu Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. Tu vais enfrentar problema. Qual é a família que não teve um momento financeiro ruim? Qual é? Qual é a família que não passou por um momento de desemprego? Qual é a família que não teve um momento de enfermidade? Não existe, irmãos. Porque nós estamos num mundo que jaz do maligno, está morto na mão de Satanás, uma estrutura podre. Daí o nosso presidente não consegue governar, porque ele está lutando contra a corrupção. Cortou verba para as emissoras de rádio e televisão, e por isso ele é condenado e crucificado. Mas ele esteve disposto a levar uma facada, a ser todos os dias criticado. Ele não recua, porque ele tem um sonho. Ele tem coragem. Ele é um cara que ainda hoje para numa padaria e come um pão com café na padaria. Que mora na mesma casa, que não usa um centavo do cartão dele, que ele tem 24 mil por mês para gastar com alimentação e ele não usa. Mas nada disso é falado, porque nós estamos numa estrutura corrupta. Isso não interessa. Não interessa dizer que hoje temos mais pessoas curadas do Covid do que doentes. Não interessa. Então, queridos, Paulo está dizendo o que é que está te separando de Cristo. São as tribulações, são os problemas, é a enfermidade, é a briga familiar, é a tua imoralidade, é o teu pecado. O que é que está te separando? Às vezes, quantas pessoas suaram,
Hoje era para estar na prostituição. Hoje tem uma família, tem um esposo, tem uma esposa, tem filhos. E a pessoa está salivando pelo pecado, pelo mundo. Está salivando. Perdeu o propósito. Podendo ter um búfalo. Está correndo atrás de cacinha, de tatu, para cavar um buraco e se enfiar dentro. Irmãos, Paulo diz, sobre todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse problema não vai durar para sempre. Essa doença não vai durar para sempre. Essa pandemia não vai durar para sempre. Mas o nosso Deus é eterno. Tudo está no seu controle. Ele vai durar eternamente. Então, a atitude que Deus espera é esta do versículo 38, porque estou bem certo que nem a morte. Isso aqui é uma decisão. Isso aqui é alguém que está concentrado no reino de Deus. Eu estou bem certo, né? Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, problemas que eu vou enfrentar, nem problemas do passado, que tem pessoas que estão paralisadas porque não conseguem perdoar algo que aconteceu no seu passado. Paulo está dizendo, isso eu lá quero saber, nem coisas do meu passado, nem coisas do presente, nem coisas do futuro. Porvir. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma decisão, eu não vou perder o foco. Paulo foi aquele homem que tinha uma enfermidade, que ele agonizava, aquilo fazia ele sofrer. Ele disse, orei 3 vezes. E Deus falou para mim, minha graça te basta. Então, isso fez ele parar? Porque Deus disse, eu não vou te curar, porque tu é um cara soberbo, tem tendência a ser soberbo. Tu vai te achar o cara. Isso aí é para te lembrar, Deus falou para ele. Tu não é nada sem mim. Tu eras só um assassino de crente sem mim. Foi isso que Deus falou para Paulo. Amém. Ele continuou servindo a Deus com a mesma alegria de coração. Com a mesma alegria. Né? É esta atitude que Deus espera de nós. Atitude não é o problema que é grande, é o nosso Deus que é grande. E quando você crê, aquele que começou uma obra em mim, ele há de terminar. Então você é filho do leão. Você não vai retroceder. Não importa a dificuldade, você não vai retroceder. Romanos 15, 12. Aqui é um anúncio de Jesus. Olha o que Jesus é para nós. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem? Jesus é a raiz de Jessé. Estava falando aqui de Jesus, que ia pegar os gentios, nós, ia pegar e nos conduzir à salvação, à esperança, a sermos pessoas fortes com Ele, termos paz, alegria. Mas hoje, a alegria de muitos não é mais Jesus. Muitos estão só olhando para as coisas desse mundo. Cadê? A gente vê, às vezes eu comparo as coisas, eu vou trazer numa ministração minha,
várias fotos antigas que eu tenho. Né, você viu os jovens antigamente, todos tiravam foto com uma Bíblia, calça comprida, camisa, evangelizando. As jovens de antigamente, todas com a Bíblia na mão, evangelizando. Hoje o jovem tira foto fazendo hang loose. De bermudão na hora do evangelismo. Hoje, as jovens é só foto de perfil. Não tem. Não tem uma palavra, um objetivo, nada glorifica a Deus. Nada. Não é mais igual antigamente. Que você via. Depois que eu aceitei Jesus, eu estava vendo. Eu não tenho uma foto que eu não esteja com uma Bíblia na mão. No meio de um pessoal que a gente evangelizou, de um povo. Essas coisas o diabo tem tirado da igreja. Tirado da igreja. Deus diz, a raiz de Jessé vai levantar um governo. Nele os gentios esperarão. Nele nós temos que perseverar. Nós temos que esperar. Porque a palavra de Deus diz, se muitos pensarem assim, está demorando, e começar a espancar seu irmão, a se prostituir, a mentir, a enganar, virei numa hora que você não espera, e ficará. Hoje, irmãos, a gente está vendo que muitos têm se afastado dos propósitos de Deus. Jesus veio para ser a nossa esperança. E apóstolo, o que tem a ver isso com Jesus ser leão de Judá? O que é que isso tem a ver com Jesus ser o leão de Judá? Preste atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, 13. A palavra de Deus nos diz assim: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, nada fez Jesus retroceder. A missão dele para nos salvar, para nos dar vida, era morrer. Essa era a missão dele, morrer para nos dar vida. No Getsemane, ele falou para o Pai, ele disse ao Pai, Pai, se possível afasta de mim, mas como eu vou te pedir isso? Foi para isso que eu vim. Então glorifica na minha vida o teu nome. Então Jesus foi aquele, irmãos, que foi traído, foi abandonado, foi rejeitado, foi desrespeitado, botaram uma lança no peito dele,
foi espancado, chicoteado, caluniado. Dele não fizemos caso, zombado. Levou a coroa de espinho e morreu numa cruz pelos nossos pecados, mas ele jamais retrocedeu, porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele morreu, mas venceu a morte. Hoje ele está vivo, à destra do Pai, porque ele é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 9, ele dá o ensinamento de leão. Lucas capítulo 9, versículo 61. Jesus dá o ensinamento de leão. Diz como ser um leão, um filho do leão. A outro lhe disse, Jesus está falando aqui, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que é isso aqui, hein, irmãos? É o que muitos fazem. Senhor, se tu salvar o meu marido, eu vou te servir. Ah, se tu salvar minha mulher, eu vou te servir. Se tu me der esse trabalho, eu vou ser fiel, aí eu vou começar a dar meu dízimo, minha oferta. Se tu me curar dessa doença, aí eu vou fazer isso. Negociata com Deus. Foi o que aquele jovem rico tentou fazer. Toma lá da cá com Deus. Corrupção. Sabe, Senhor, dá um jeitinho aqui para mim. Eu não estudei nada para esse vestibular, mas faz eu passar, que aí eu vou te servir. Olha, se o meu filho não largar as drogas, eu também não vou para a igreja. É isso que isso aqui quer dizer. Senhor, deixa eu primeiro resolver meus problemas, me despedir aqui, depois eu te sigo. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, fica toda hora falando em desistir. Vou sair dessa igreja, vou desistir. Ah, eu vou me desviar. Deus não salva a minha mulher, Deus não salva... E toda hora, Jesus disse, não é meu discípulo, não é meu filho, não é filho do leão. Porque o leão nunca retrocede. Por nada retrocede. Por nada retrocede. Nada. Queridos, Deus nos dá tapa sem mão, lições. Né? Tem uma pessoa que me ajuda muito, que é o Denis, o missionário Denis. Então o Denis criou um Face só com coisas da igreja. Bota as pregações, coisas da igreja. No Face tem uma função de tradução. Né? A pessoa de outros países pode assistir aquilo e o Face traduz. Podem conversar e o Face traduz. Né, irmãos? E eu sempre pedi a Deus. Outro dia eu estava pensando assim, Pai, será que antes do Senhor voltar eu vou ter condições um dia de ter um trabalho no Oriente Médio? Será que eu vou ter condições financeiras um dia para isso? E eu fico muito emocionado porque a gente vê que quando, ao invés de ficar murmurando, poxa, Senhor, está vendo como tu é, não está tendo culto, olha isso, como é que a gente vai ter condições que você ultrapassa montes? Você encara problemas. Tenho que pregar hoje online, eu vou pregar. E antigamente eu pensava assim, o diabo está se levantando porque ele não quer que a gente pregue a palavra. Se a gente não consegue chegar a 1000,
os irmãos da igreja, muitos estão com o coração endurecido, tem pessoas até que saíram da igreja porque não concordava que a gente divulgasse o nosso canal da igreja de púlpito no YouTube. Vê se pode. E a gente, com muito sacrifício, persistiu. Irmãos ajudaram. Hoje, nós temos 2 canais com mais de 1.000 inscritos, que é esse que é o Xentital, o Minac Oficial, que hoje tem 1.400 inscritos, e o apóstolo Helder Mendes, que tem 1.005 inscritos, hoje. Mas hoje eu entendi. Para a gente ver como o Judas falou, tem pessoas que falam de coisas que não entendem. São pessoas brutas e irracionais. Às vezes criticam. Né? Hoje entrou em contato um pastor. Um pastor lá da Palestina. E para falar com Denis, né, o quanto eles têm, ele tem sido abençoado com essas mensagens, com as nossas mensagens, quanto ele tem sido abençoado através desse canal. Mandei hoje a foto nos nossos grupos. Às vezes, pessoas que se reúnem, até escondido. Por quê? Porque estão no meio do Islã. Ali eles não têm liberdade de culto. Mas nós estamos chegando lá através do nosso canal. E Deus me falou assim, meu filho, você só não precisa estar preocupado com dinheiro, com desemprego, com os problemas. Eu sou o Deus poderoso. Se você não desistir, se você se manter firme, eu vou fazer você evangelizar o Oriente Médio sem gastar 1 centavo. É o que está acontecendo. Agora, para isso, pessoas têm que se levantar. Irmãos, sabe por que tem gente que não é abençoado, nunca sai da miséria? Porque não são firmes. São pessoas que dizem assim, pastor, me liga, tá? Precisar de alguma coisa, me liga e penso que é isso que o certo. A Bíblia diz que o servo que só faz o que foi mandado é servo inútil. Você não vai ver essa atitude na Bíblia. Deus pergunta a quem enviarei, mas Ele não chega com ninguém e diz, eu vou te enviar, tu queres que eu te envie? Ou faz isso para mim. Ele perguntou para Isaías, a quem enviarei? Perguntou para Zacarias. E enquanto Isaías virou para Deus e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não foi usado. A palavra que Deus quer ouvir dos seus filhos, dos montes de Sião, dos filhos do leão, não é se precisar me liga, é eis-me aqui. Pastor, o senhor não está podendo vir em Belém, o que é que eu posso fazer para o senhor? O que é que eu posso fazer pelo reino? Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu ouvi falar que o irmão fulano está doente. Eu posso ajudar, eu posso ir lá, eis-me aqui. É isso, queridos. Oração é importante. Meditação. Mas Jesus falou, mostra essa tua fé sem obra, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Minha obra. Minha fé através das obras. Eis-me aqui. Quem entendeu o seu chamado, não diz, me liga, se precisar, diz, eis-me aqui, me manda, faz a tua obra na minha vida, eu estou disponível para o Senhor. Isso aqui quer dizer,
Jesus falou assim: quem põe a mão no arado, na obra, e olha para trás, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Não é fácil. Eu estava conversando com o pastor Júnior essa semana. Às vezes nos dá uma raiva santa, né? A gente vai lá, deixa o irmão medicado direitinho, de ter ajudado muita gente nessa pandemia. Aí o irmão acorda no outro dia bom, a gente falou, não vai acordar bom, não vai querer trabalhar. Lá o irmão diz, ai, pastor, vem aqui de novo, estou morrendo, porque foi trabalhar. Queridos, essa doença é igual um ioiô, ela tem um ciclo. Não adianta, você precisa pelo menos descansar 3 semanas. E olhe lá. E você que teve uma recaída dessa, que ela voltou mais de um mês. Tem que ter descanso. Deus está nos levando num momento para a gente aprender a confiar nele, a esperar. Deus tem dado emprego para os seus filhos, em plena pandemia, que as pessoas estão desempregadas, tem dado a bênção. E nós precisamos o quê? Obedecer, nos manter firme, confiando. Senhor, hoje o Senhor ainda não mandou o búfalo, mas o Senhor mandou o tatu, aleluia. Talvez você não esteja comendo o que você quer, mas não murmure, seja grato a Deus. Se disponha para as coisas de Deus, se levante. Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Tire a imoralidade da sua vida, tire o pecado. Como você faz isso? Ah, pastor, o que eu mais queria. Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Quem está orando, quem medita na palavra. Estava conversando hoje à tarde, até com a minha esposa, a diferença de uma pessoa, né, que não ora, não medita na palavra. Quanto essa pessoa tem dificuldade de crer. Eu vi a minha avó, tinha 94 anos. Ela passou os últimos 6, 7 anos da vida dela aqui em casa. Mas, irmãos, todo dia, 6 horas da manhã, ela se sentava numa cadeira na porta de casa, ali que dá para o quintal, e orava. Uma vez eu achei graça que a apóstola Margarete chegou aqui, num período dela de oração, das 6 às 7 da noite, disse, olha, a vovó está ficando velha mesmo, está falando sozinha. Disse, mamãe, ela não está falando só, ela está orando. Todos os dias a vovó orava. E orava de madrugada. Ela sentia alguma dor, ela começava a orar. Porque muita gente hoje está doente, não ora, não busca Deus. Esquece do chamado do Senhor, esquece dos seus objetivos. O que faz de nós o filho do leão? Não retroceder, foi isso que Jesus estava falando. Não volta para trás, não retrocede, não negocia com o diabo. Eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir. Vai chegar uma hora que esse búfalo vai sair do meio do rebanho. E você vai ter o momento certo de casar. Você vai ter o momento certo de receber o emprego que você precisa. Você vai ter o momento certo de sair dessa doença, desse problema familiar. Certo de ver seu filho livre das drogas. Mas não tente negociar com Deus. Chegue com Deus e diga em primeiro lugar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não importa se meu filho não quer, não importa o problema que eu estou enfrentando, não importa a dificuldade, eu vou te servir. De
qualquer jeito. Não olhe para os montes que estão em volta de Jerusalém, em redor de Jerusalém. Olhe para o anjo do Senhor que está ao teu redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está em redor dos que o temem e os livra. A palavra de Deus diz que o diabo está em nosso derredor. E ele unge como leão, mas ele é um gatinho. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Quando nós estamos no propósito de Deus e o diabo tenta nos atacar, o verdadeiro leão faz "Ah!". E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunte isso para os irmãos que estão aí do seu lado. Aí nas células, nas casas. Diga assim, se Deus é por nós, meu querido, quem será contra nós? Então, apóstolo, o que eu devo fazer? Você ouviu. Você ouviu hoje a palavra. Jesus é o leão da tribo de Judá, porque nada fez ele voltar atrás, nem a morte. Ele venceu até a morte. E você? Ele diz, se você voltar atrás, você não é mais meu filho. Põe a mão no arado e segue em frente. Ele diz em Hebreus 4:7 para você. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi. Ele não é a raiz de Jessé? Falando por Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Você quer ser filho do leão? Você recebeu a voz de Deus? Vá para frente. Não desista. Não negocie com o diabo. Não diga, Senhor, eu vou só fazer isso quando o Senhor... Faça primeiro você para Deus. Ele sabe. Ele diz, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais eu que sou bom e não tenho maldade, sei o que vocês necessitam. E vou dar a todos que me buscam. Queridos, Deus tem nos chamado. Eu creio que nós estamos no final dos tempos. O mundo inteiro está aterrorizado. Mas nós vemos pessoas do mundo inteiro, até do Oriente Médio, começar a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, tinha várias profecias. Hoje, ela tem uma profecia que falta se cumprir para Jesus voltar. A única profecia que falta se cumprir é que o evangelho seria pregado em todas as nações da terra. Depois viria o fim. Essa é a única profecia que falta se cumprir. Isso está acontecendo rápido. A mesma internet que o diabo tem usado para tirar muita gente da igreja, para botar imoralidade na vida de muitos, essa mesma internet está levando a palavra rapidamente a todos os cantos da terra. E a palavra de Deus diz que quando todas as nações da terra ouvirem falar de Jesus, então virá o fim. Nós estamos nesse momento que antecede a isso. Cada dia que passa, milhares e milhares e milhares de pessoas continuam ouvindo a palavra. Eu vou finalizar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Para você que está com medo. Para você que começou essa noite ouvindo essa palavra, pensando em retroceder. Pensando em desistir da tua família.
pensando em desistir da tua vida, pensando em desistir de tudo, deprimido, oprimido, morrendo porque você está com papel na mão que diz que você está desenganado pelos médicos, pois aqui está o médico dos médicos. Não retroceda, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos propósitos de Deus para você. Você não precisa se corromper para ter um marido, para ter um lar. Creia e faça as coisas como Deus quer. E aqui diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O que nos separa de Deus é o pecado. É fazermos coisas que desagradam a Deus. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede monte de Sião. Deus está falando, sede firmes. Sede firme, para de ser frouxo. Inabaláveis. Monte de Sião não se abala. Aquele que persevera é firme nos seus objetivos. Inabaláveis. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Não é vão.